santo do Senhor, amém? Eu quero convidar você, juntamente com a gente, a estar adorando e exaltando o nome santo do Senhor. Glória a Deus! Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você se entregou, e hoje eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 oh. Quem traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você se entregou, e hoje eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 maravilhosa graça.
Deus, que essa graça é sublime, essa graça tem sido derramada sobre nós. Que nós possamos fazer isso com fé. O próximo louvor também fala sobre isso. Sabe, queridos, Jesus Cristo, aquela cruz pesou para Ele. Mas quando aquela cruz pesou para Ele, Ele pensou em mim e em você. Estava pesada aquela cruz, sim, mas Ele se colocou no meu lugar e no seu. E que nós possamos adorar esse Jesus. Glória a Deus, aleluias. Obrigado, Senhor. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida. Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro
Glória a Deus. Ele é o começo, Ele é o alfa, Ele é o fim, Ele é o ômega. Glória a Deus, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. No início eras a palavra, bom Deus, o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Olá, boa noite a todos. Ficamos muito felizes pela presença de vocês que estão aqui na igreja e vocês ali do outro lado, online, né? Fiquem ligados que tem muito mais para vocês. E como é maravilhoso estar nesse ritmo de adoração. É muito forte. Continuem nesse ritmo de adoração. Sintam a presença de Deus neste lugar, fazendo a obra na vida de vocês. Seguindo com os nossos recadinhos semanais, então, toda terça-feira, às 19h30, culto online. Todos os sábados, temos 2 sessões. O primeiro culto acontece às 17 horas e o segundo às 19h30. E esse segundo culto, sábado, às 19h30, acontece de forma online e presencial. E fiquem ligados que nessa semana vai acontecer um dia muito especial. Dia 29, sexta-feira, teremos imersão. Gente, quem puder, venha, faça parte do imersão. Estendemos esse convite para vocês, faça parte. Vocês vão ver o quão é importante e maravilhoso sentir a presença de Deus aqui neste lugar, fazendo a obra nas nossas vidas e na vida de vocês. A palavra imersão significa o quê? Se aprofundar, mergulhar cada vez mais e mais na palavra do Senhor. Fica o nosso convite com vocês, esperamos por vocês aqui. Então até lá, até sexta, ok? Agora vamos para as nossas contribuições. Vamos falar sobre as nossas contribuições. Temos várias formas para você que quer contribuir. Temos da forma presencial, que é quando você entra na igreja, já temos o nosso gasofilácio ali, onde você faz automaticamente ali a sua contribuição, seu dízimo, sua oferta. E temos também de forma online. Nós temos algumas opções, seja pelo Pix, transferência ou via online por cartão de crédito. Os dados estão aí no rodapé que vocês já estão vendo, né? E você também pode nos encontrar nas plataformas do YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, podcast e TikTok, ok? Amados, seja uma igreja generosa. Nós podemos ser uma igreja generosa. Isso deve arder no coração da gente. Amém? Eu faço parte de uma igreja generosa que serve pessoas. A tua contribuição, o teu dízimo, a tua oferta vai estar favorecendo pessoas que precisam, que estão sedentas da palavra do Senhor. Pessoas que estão assistindo, vai contribuir com essa tecnologia que está levando a palavra para lugares que nós nem possamos imaginar, que você não pode imaginar. Então, seja uma pessoa generosa, seja uma igreja generosa. É uma forma de você estar servindo a Deus. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, querido Pai, te agradecemos por esse momento, por estarmos aqui, Senhor. Obrigada pelo ar que respiramos, Senhor. Nós só temos motivos para te agradecer e te agradecer. Obrigada pela vida que tu nos deste, Senhor. Obrigada pela casa que nós temos, Senhor.
pelos alimentos, Senhor, por não deixar faltar nada, Senhor. Obrigada pelas nossas famílias, obrigada, Senhor, que está assistindo aí do outro lado, Senhor, online. Abençoe essas casas, essas famílias, Senhor. Abençoe a cada um que está aqui, Pai. Abençoe os nossos trabalhos, Senhor, porque é dali que provém, Senhor, ó Deus, o sustento das nossas casas, da Tua casa, da Tua obra, Senhor. E assim possamos, Senhor, ó Deus, só te agradecer e te agradecer, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua generosidade, pela Tua graça, pelo Teu favor imerecido sobre as nossas vidas, Pai. Nós só temos que te agradecer. Amém e amém. E agora com vocês, a nossa preletora, e receba mais a Tua palavra essa noite. Amém? Amém. Amém? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vocês que estão aí na casa de vocês, tá todo mundo bem? Todo mundo confortável na sua casa, no seu sofá? Aqui a gente tá na cadeira, né? Mas até confortável também. Vai que um dia a gente tem umas cadeiras, né? Aquelas poltronas lindas, maravilhosas, de cinema. Aí, irmãos, nós vamos dormir mesmo. Daí que nós vamos dormir nessas... Aí nós vamos descansar em Deus. Nós vamos descansar em Deus. Okay. Obrigada. A gente vai literalmente descansar em Deus, né? Mas, que bom que você pôde hoje estar aqui com a gente. É muito bom receber você na nossa casa, tanto presencial quanto a nossa casa online. Que você sinta-se à vontade para estar com a gente mais vezes. Toda terça e todo sábado a gente está aqui no mesmo horário e no mesmo local. Amém? Antes da gente começar, eu quero fazer uma oração para a gente agradecer já por tudo que vai acontecer e agradecer pelo que já aconteceu até aqui agora. Ô Pai, muito obrigado porque nós estamos aqui. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado. Sabemos que se nós chegamos até o dia de hoje, é porque você tem cuidado de nós, é porque você tem zelado pelas nossas vidas. Obrigado porque nós estamos com saúde, nós estamos bem. Nós te agradecemos por isso. Que nesse momento, Pai, aquilo que nós ouvir seja para transformar o nosso coração e seja também para que nós venhamos ter um crescimento na nossa fé, um crescimento, um amadurecimento em nós. Muito obrigado por tudo. Amém e amém. Hoje o título ele é bem engraçado. O título de hoje, né? Eu não sei, eu vou falar e eu quero ver se você lembra, tem uma referência. Eu vou te falar o título de hoje e tem uma referência. Eu fiz o título pensando na referência. Eu vou falar que até na hora que veio o título, eu falei assim, eu olhei para cima, eu falei, Deus, será que eu posso colocar isso? Será? Mas daí eu coloquei, né? Enfim. O título é Continue a Nadar. Alguém teve uma referência? Acho que todo mundo teve a mesma referência, né? Se você não teve a referência, é do filme Procurando Nemo. Continue a nadar. A famosa personagem Dory fica, continue a nadar, continue a nadar, a nadar, a nadar. Enfim. É palhaçada mesmo, gente. Mas eu achei muito interessante e engraçado, claro, né, eu colocar esse título. Mas eu achei, quando eu pensei nesse título, quando veio esse título, na verdade, na minha cabeça, tudo fez sentido, começou a fazer sentido conforme eu fui fazendo o esboço. E você vai entender o sentido do Continue a Nadar. Se a gente reparar bem, não sei se quantos assistiram Nemo, Procurando Nemo aqui? Todo mundo já assistiu Procurando Nemo? Tem alguém que não assistiu Procurando Nemo? Não assistiu Procurando... Meu Deus!
Nós vamos fazer o cinema do Procurando Nemo. Mentira, gente. Ok, não tem problema se tu não assistiu Procurando Nemo. A história é basicamente o pai procurando o Nemo, que é o filho. E pronto. No final ele encontra o Nemo. Mas, no meio do caminho do pai procurando o Nemo, o pai encontra a Dory, que é uma peixinha lá. E ela é toda maluquinha da cabeça. Enquanto o pai ali era o centrado e o medroso, a Dory não tinha medo de nada. Ela era bem maluca. E aí chegou um momento onde ela falou essa frase. Ela falou uma outra frase antes ali, mas aí ela falou, continue a nadar. Se tiver com problema, continue a nadar. Estamos com dificuldade, mas vamos continuar a nadar. Basicamente era isso. E aí ela ficava, continue a nadar, continue. Só que ela dizia, continue a nadar, quando eles passaram por uma situação complicada. Se a gente parar para analisar o filme, aconteceu um problema ali, e aí o pai ficou desanimado, e aí ela olhou para ele e falou, não, se está desanimado, se está difícil, está desanimado, está difícil, mas continue a nadar, não para. E aí hoje, basicamente, eu não quero falar sobre o filme, né, gente? O filme é só para vocês entenderem, Deus é livre. Mas hoje eu quero falar sobre perseverança. Sobre a gente não desistir. Se a gente for ver o que significa a palavra perseverança, a palavra perseverança significa característica de quem persevera, insiste e não desiste de uma coisa específica. Muitas vezes, a gente vê a perseverança de um modo muito negativo. Sabe? Quando a gente vê aquela pessoa que a pessoa, não, eu quero isso e eu quero isso. A gente olha para aquela pessoa e fala, nossa, essa pessoa teimosa, ou teimoso. Mas não muda essa cabeça, é teimoso mesmo. Está há 20 anos falando, eu quero isso. E até agora nada. É teimosia. A gente vê de modo negativo. Só que a perseverança não é negativa. A gente precisa aprender a perseverar. A gente precisa aprender a não desistir daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E principalmente a não desistir da nossa fé. A gente precisa ter isso no nosso coração. Eu quero ler com vocês Colossenses capítulo 1, o verso 11. Hoje ainda nós também não temos projeção, mas semana que vem tem, gente, é garantia. Semana que vem tem. Então aí na sua casa, pega a sua Bíblia e vamos lá ler junto. Colossenses, o capítulo 1 e o verso 11. Vai dizer assim: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Se a gente só pegar esse texto, ele fica meio confuso, certo? Você fica assim, o que ele está querendo dizer? Não estou entendendo, não entendi nada. Começou sendo fortalecido, não sei o que lá. Só que se a gente lê desde o verso 3, se você pegar Colossenses 1 e você ler desde o verso 3, você vai ver a história, você vai ver o contexto. Só que eu vou te dar mais ou menos o contexto aqui, para você entender. Paulo, ele está escrevendo para os Colossenses. E aí, lá desde o verso 3, ele começa dizendo que ele ora para Deus, agradecendo, porque ele ouve dizer que os colossenses, a igreja de Colosso, aquelas pessoas, eles eram cheias de fé. Eles eram uma igreja onde eles amavam uns aos outros. E isso era incrível, isso é incrível. É o que Deus quer, uma igreja cheia de fé e que ama uns aos outros. Então ele escreve essa carta falando para eles: olha, toda vez que eu oro a Deus, eu agradeço porque vocês são assim, porque vocês têm o entendimento da mensagem, porque vocês entenderam a fé, vocês entenderam a graça.
É isso que basicamente ele fala. E aí chega no verso 9, eu quero ler primeiro o 9, quando a gente lê o 9, a gente vai entender aí o 11. O verso 9 vai dizer assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos que vocês têm fé, ouvimos que vocês amam uns aos outros, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É muito interessante, porque Paulo, ele diz o seguinte, basicamente ele diz que para a gente, que eu e você, nesse verso 9, ele vai falar que eu e você, nós precisamos ter o entendimento pleno da vontade de Deus. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus. O que Deus quer para nós? O que Deus tem para nós? Qual é a vida que Deus nos deu? É isso que ele fala no verso 9. Não deixamos de orar e pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Mas por que é tão importante eu e você compreender a vontade de Deus? E o que eu e você compreender a vontade de Deus tem a ver com perseverança? Quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós somos fortalecidos e isso gera em nós a perseverança. Porque se a gente voltar a ler o verso 11, depois dele falar que nós precisamos conhecer o pleno conhecimento, a plena vontade de Deus, ele vai falar: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Conhecer a vontade de Deus, conhecer o que Deus tem para a nossa vida, vai nos gerar a perseverança. Vai gerar essa perseverança em nós. Eu quero trazer o verso 11 na versão A Mensagem. É muito incrível o que nessa versão vai dizer. Diz assim: oramos para que permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. É o poder que suporta o insuportável e se derrama em alegria e gratidão ao Pai, que nos fez fortes o suficiente para que tenhamos parte em tudo de glorioso e belo que Ele tem para nós. Olha que incrível. Eu achei tão interessante porque ele fala aqui: oramos para que permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. Quando conhecemos a vontade de Deus e dependemos dele, nós permanecemos firmes. Não por causa da nossa força, mas pela força que Ele coloca em nós. Ele coloca em mim e em você a força para a gente não desistir. Ele que coloca essa perseverança. Não é nós que forçamos, não. A perseverança, eu aprendi que eu preciso perseverar, então eu vou fazer força aqui. Eu vou fazer força para perseverar. Não, porque vai chegar em um momento onde você vai se cansar. E aí, olha o que mais interessante é que ele fala assim: é o poder que suporta o insuportável. Vocês conseguem imaginar isso? Um poder que suporta o insuportável? Que coisa doida! Será que a gente consegue suportar o insuportável? Não mesmo. Sozinho? Não. Sozinho a gente não consegue. Pela nossa força, vai chegar um ponto onde a gente vai se cansar. Vai chegar um ponto onde você não vai mais aguentar. Onde você vai falar assim: eu não aguento mais, eu cansei, eu estou cansada.
Eu estou lutando contra isso daqui e não vai. Eu cansei. Sabe, a gente vai na igreja e ouve que Deus é bom, mas, sabe, não vai. Chega uma hora que se torna difícil demais. Chega uma hora que a gente não aguenta mais. Chega uma hora que, se a gente quiser lutar com as nossas forças, se abandona. Porque, sabe, a gente tem um limite, né, gente? A gente tem um limite. Mesma coisa que querer colocar 50, querer que eu carregue 50 quilos, mas nunca que eu vou conseguir carregar 50 quilos. 5 até vai, 10 até vai. 15, olha, não sei se 15 vai. Acho que 10 é o máximo. Só se eu fazer um daí quem sabe eu consigo. Daí eu vou ter um mucão aqui. Mas é assim, nós pela nossa força querer lutar contra algo insuportável, a gente não consegue. A gente só vai suportar o insuportável porque Ele nos dá a força para suportar o insuportável. A gente não depende de nós, a gente não depende da nossa força. A gente depende dEle. Nós dependemos dEle, simplesmente dEle. Sabe, eu vou dizer para você, a gente saber que a gente pode depender de Deus, isso tem que ser algo que nos dá um gás tão grande. Porque não depende de você. E te dá um gás e te dá um alívio, vamos colocar assim. Vou dar um exemplo. Você quer que alguém da sua família se converta. Aí você passa anos, você querendo converter a pessoa. Você quer converter. Aí você, não, eu vou orar. Aí já está errado. Porque você fala, eu vou orar, não é a tua oração que muda nada. Alguém muda alguma coisa aqui? Não. Vamos ser bem francos. A gente não muda nada. Só que quando a gente... Aí a pessoa vai lá, não, eu vou orar. E passa 1 ano, e passa 2 anos, e passa 3 anos, e a pessoa não se converteu. E aquilo vai começando a se tornar um peso. Aquilo começa a se tornar algo difícil. Aquilo começa a te desgastar. Algo que é para ser bom, que você tenha uma intenção boa. A intenção é boa, você quer que alguém se converta. Mas você está fazendo do modo errado. E aí você, eu vou orar. Só que quando a gente compreende que a gente depende dele, a gente fala, não é eu que vou converter essa pessoa, é o Espírito Santo. Eu orei uma vez, agora eu vou agradecer. Pai, eu agradeço porque essa pessoa já está no teu caminho. Essa pessoa já conhece o teu nome. Essa pessoa já é teu. Essa pessoa já é teu. Sabe o que acontece? Você faz isso aqui, tchum. Sai um peso enorme das tuas costas. Você não vai mais dizer, ai meu Deus, aquela pessoa não foi na igreja. Não, você vai falar assim, o tempo certo. Essa pessoa vai, porque eu creio que o Espírito Santo já está movendo o coração dessa pessoa. O Espírito Santo é melhor que nós. Eu prefiro confiar nele do que em mim. Quando a gente depende dele, quando a gente confia nele, isso dá um ânimo, isso dá um gás, isso dá um alívio. Enfim, a gente consegue respirar. Sabe? Saber que a gente pode confiar e depender de Deus nos dá ânimo para não desistir. Porque eu e você já sabemos que Ele venceu todas as coisas. E por Ele ter vencido, nós vencemos também. Por Ele vencer, nós vencemos. Então, se Ele já venceu e nós vencemos porque Ele venceu, meu irmão, não há por que desistir. Não há por que desistir. Sabe, tem uma coisa na Bíblia que eu vou falar, eu acho loucura mesmo, é muita loucura isso. Que é como a Bíblia
vai falar para mim e para você sobre dificuldades, desafios, provações que a gente enfrenta. É muita loucura. É totalmente o oposto que a gente aprende. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Desde pequeno, a gente aprende que dificuldade, desafio e obstáculo é coisa ruim, né? A gente não aprende que é uma coisa ruim. A gente não aprende que quando a gente está passando por um desafio, por uma dificuldade, a gente tem que chorar. Ficar com aquela cara batida. Oh, eu estou passando por uma situação difícil. É assim que a gente aprende. Principalmente, um desafio é ruim, é coisa ruim, gente. Não tem, é coisa ruim. É assim que a gente aprende desde pequeno. Desde piquitiquinho. Só que a Bíblia é totalmente oposto. Por isso que eu falo que é loucura. Porque é o inverso. E eu vou te mostrar. Tiago, o capítulo 1, do verso 2 ao verso 4, a gente vai ler. Tiago 1, do verso 2 ao 4. Vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Gente, é totalmente oposto. Porque a Bíblia está falando, considere motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Como assim? Não é para a gente ficar triste? Não é para a gente... Provação não é uma coisa difícil? Provação não é... Agora bugou minha cabeça. Pois é. A Bíblia ela vai dizer para mim e para você que é para a gente se alegrar quando a gente passa por dificuldade, por desafio, por provação. Se alegrar. Que maluquice. Deixa eu só falar, deixa eu abrir um parênteses bem grande aqui. Quando eu digo que a gente não, que nem eu falei ali antes, eita, até, calma, deixa eu voltar, que eu fui para Nárnia e agora eu estou voltando. Quando eu falei que a gente não precisa ficar triste quando a gente aprende, que desde pequeno, que a gente fica triste por provações, por desafios, por dificuldades. É isso que acontece. A gente está passando por um problema, o que acontece? O que é mais papum? A gente fica triste, certo? A gente desanima, a gente fica aflito. Às vezes a gente, fica meio broxofô. Só que deixa eu colocar uma coisa para vocês. Não é porque a Bíblia fala que a gente precisa se alegrar com as dificuldades que a gente vai deixar de reconhecer os nossos sentimentos. A gente sente tristeza, a gente sente desânimo, a gente sente frustrações, a gente não é uma máquina, a gente não é a Alexa. Bem que eu queria ser ela só fala aqui. Não, eu não queria ser ela, não. Prefiro um humano mesmo. Mas a gente sente essas coisas. A gente não vai... A Bíblia não diz para a gente oprimir aquilo que a gente está sentindo. Não, reconheça. Eu estou triste. Eu estou passando por isso e eu estou desanimado. A questão do jogo... é você não focar no teu sentimento. A gente, mesmo angustiado, preocupado, aflitos, abatidos, mesmo com esses sentimentos, eu e você precisamos escolher confiar em Jesus. A gente não pode deixar ser dominado pelo sentimento.
Só que a gente precisa saber quem Deus é por nós e que Ele cuida de cada... Que Deus é por nós e que Ele cuida de cada detalhe em nossa vida. A gente sente. Mas a gente escolhe confiar em Jesus. Sabe? Eu tô triste. Mas eu vou escolher confiar em Jesus. Porque Ele é melhor do que o meu sentimento. Ele é melhor. Sabe? Perseverar na nossa fé especificamente é um desafio enorme. Vamos ser bem sinceros. É um desafio a gente perseverar na fé. Porque toda dificuldade que a gente vai passar vai vir contra a nossa fé, gente. Vai vir contra. Dificuldade na família, vai ir contra a sua fé. Dificuldade, vida financeira, vai contra a sua fé. Vai contra. É por isso que perseverar na nossa fé, principalmente na confissão de fé, é importantíssimo. Porque quando a gente confessa com a nossa fé, quando a gente confessa aquilo que a gente crê, isso muda situações. Isso muda, transforma aquilo que a gente estava vivendo. Sabe, por isso que é tão importante, por isso que Paulo, ele escreveu aos Colossenses que eu e você precisamos conhecer a vontade de Deus. Porque quando a gente conhece a vontade de Deus, mesmo que o desafio venha contra a nossa fé, a gente sabe a vontade dele. A gente sabe. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo para simplificar na tua cabeça. A gente já sabe que Deus nos curou, certo? Isaías 53:4 fala: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Então, Cristo levou enfermidade e doença. Aqui e o corpo, tudo. Então, Ele já levou. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. Que a gente seja sarado. Que a gente não tenha doença, tanto física quanto na nossa mente. Ok, essa é a vontade de Deus. Mas e se eu não sei que essa é a vontade de Deus? Aí a doença vem. E aí algumas coisas podem ser que a pessoa pense. Uma, a pessoa acha que Deus quer que a pessoa fique doente. Tem gente que acha que Deus quer que a pessoa fique doente. Não, Deus colocou essa doença. Deus colocou a doença para me ensinar uma lição. Porque eu falei mal do irmão, eu falei mal do meu marido, e Deus está me dando uma lição agora. Automaticamente, essa pessoa deixou de lado a fé dela. Automaticamente, ela deixou de lado a fé. Porque ela crê na mente dela que Deus não quer que ela seja curada. Deus não quer que ela seja sadia. Na mente dela, ela acha que Deus quer que ela tenha aquela doença ali. Para ensinar uma lição para ela. Mas quando a gente tem uma pessoa que sabe qual é a vontade de Deus e mantém a fé nisso, quando a doença vier, mesmo sendo difícil, tendo dias onde a pessoa vai ficar desanimada, mesmo assim, a pessoa vai perseverar na fé, porque ela já sabe que ela está curada por meio de Cristo, porque essa é a vontade de Deus para ela. Existem dois tipos de pessoas: as que sabem a vontade de Deus e as que não sabem. E aí as que sabem vivem aquilo que Deus tem para ela. As que não sabem não vão viver. Não vão viver. Porque elas não creem que Deus tem aquilo para elas. Aí tu fala para a pessoa: não, você já está curado. A pessoa fala: se for da vontade de Deus. Mas Deus quer que você seja curado. Se Jesus, quando morreu naquela cruz, já levou a sua doença, já levou a sua enfermidade.
Assim como a gente acredita de fato que Jesus levou o nosso pecado, a gente precisa acreditar que de fato Jesus levou a nossa doença. É igual. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Isso é importantíssimo para a minha vida e para a tua vida. Porque quando nós conhecemos a vontade de Deus, a gente não desiste da nossa fé. A gente não desiste. Eu quero trazer o verso 5 e o verso 6 de Tiago 1, na versão A Mensagem. E olha que interessante. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. E vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. Os que duvidam quando oram são como ondas do mar levadas pelo vento. Se a gente for ler o 7, ele vai falar ainda que os que duvidam não recebem. Porque se a gente parar para analisar, quando Cristo estava ali com os discípulos, depois dele ter amaldiçoado a figueira, e aí quando eles voltaram, né? Aquela cena, e aí Pedro falou, olha Jesus, a figueira secou. E aí o que Jesus falou para eles? Se vocês olhar para esse monte e não duvidar no seu coração, não duvidar. Muitas vezes a gente não está vivendo aquilo que Deus tem para nós porque a gente duvida ainda. Lá no fundinho a gente será mesmo. Às vezes você não pergunta para ninguém, só tu e tu. Às vezes tu nem quer pensar alto na tua cabeça, porque tu pensa assim, se eu pensar alto na minha cabeça, Deus vai saber que realmente eu estou pensando isso. Mas Deus já sabe, gente. Deus já sabe. A palavra mais afiada e ela entra, medula, ela separa. Meu, gente, não. Ele sabe. Só que olha como é incrível. Paulo começa dizendo, se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos, não serão ignorados quando pedirem ajuda. Olha só. Deus sempre Ele não vai te ajudar, Ele sempre vai te dar direção. Ele sempre vai te dar direção. A gente nunca é ignorado por Deus. Nunca é ignorado. Quantas vezes já aconteceu com a gente? Às vezes acontece um imprevisto, e aí você precisa de uma ajuda. Já aconteceu contigo? Já aconteceu um imprevisto e você precisa de uma ajuda. E aí você começa, vou ligar para esse daqui. E aí você liga, nada. Então eu vou ligar para o outro. Nada. E o outro, e nada. E ninguém te atende. Com Deus não é assim. Se tivesse um telefone, a gente discava assim. Alô? Deus? É isso aí. Ele sempre está disposto. Deus, Ele sempre está disposto. Ele não fala assim, hoje eu não estou a fim de ajudar isso aqui. Hoje é domingo. Não, gente. Ele sempre está disposto. Ele sempre vai nos ajudar. Não importa a hora, não importa se é 3 horas da madrugada, não importa se é 7 horas da manhã, não importa se é 10 horas da noite, meio-dia, Ele está disposto a te ajudar. Sabe, não desista da sua fé, persevere. Quando a dificuldade vier, quando os desafios aparecerem e você se sentir desanimado, lembre-se de que Deus está contigo. Ele te dá força para seguir em frente. Ele te dá força. Ele te dá força. Em
vez da gente se deixar ficar abatido por causa da dificuldade, vamos fazer como Paulo nos diz. Se alegrar. Paulo? Não. Tiago. Como Tiago nos diz, se alegrar. Se alegrar porque a gente sabe que eu estou passando por essa dificuldade é um momento oportuno para eu confessar minha fé. O problema, a dificuldade, o desafio, não é Deus que coloca. É o diabão lá que coloca. É ele que coloca. Ele fica, ó, vou tacar problema, vou tacar dificuldade. Vamos lá. Só que esse momento, por isso que tudo que vem de mal, Deus transforma em bem. Porque através desse momento mal de dificuldade, é um momento oportuno, é um momento perfeito para eu e você exercer a nossa fé. E é um momento perfeito para a minha fé e a sua crescer. É um momento perfeito para a nossa fé crescer. Para a gente declarar, para a gente não, eu vou declarar diante dessa dificuldade, pá. A gente precisa conhecer a vontade de Deus. E assim como a Dory fala no filme, continue a nadar, continue a nadar. A gente tem que continuar a nadar, a caminhar. A nossa caminhada da fé só vai acabar no dia que a gente ir para o céu. Enquanto a gente está aqui, a gente está nessa caminhada de fé, gente. São dias difíceis, são dias complicados, são dias punk, mas a gente ultrapassa isso. A gente ultrapassa. Sabe, eu vou falar algo bem pessoal, bem meu Sara mesmo. Tem dias que é bem complicado. Tem dias que é complicado. Para todo mundo tem dias que é complicado. Mas tem dias, sabe aquele dia que é você tá meio desanimado. Aí você pensa, acho que eu vou largar tudo também. Não quero mais saber disso daí. Coisa. Só se incomoda. Só que aí no momento em que... Algumas vezes eu já fiz isso. No momento em que vem esse pensamento, de cara, de trás assim, vem o pensamento. É para algo maior. Tudo que a gente está fazendo é para algo maior. Sabe? O que você faz lá dentro da sua casa, com a sua família, é para algo maior. O que tu faz lá no teu trabalho, falando de Jesus, ou nem precisa falar de Jesus, mas sendo Jesus ali, sendo essa luz que brilha, cara, é para algo maior. Mesmo que tenha dias que dê vontade de chutar tudo, chutar todo mundo e falar, não aguento mais, dá uma de louco. Só que saiba que a nossa vida é para algo maior. Porque sabe, você pode falar, mas Sara, eu não faço nada. Você faz, só que nem tu percebe ainda. Nem você está vendo o que você está fazendo. Cada vez que você confessa, cada vez que você fala para alguém, não, Deus está contigo, Deus se importa com você. Cara, isso é para algo maior. É para algo maior. Tudo o que a gente faz é para Cristo. Tudo. A gente vive para Ele. A gente vive para viver pela causa dEle. A causa de Cristo era pessoas. Era resgatar pessoas. Era fazer as pessoas conhecer o Pai. Era fazer essa conexão entre o Pai e as pessoas. Jesus fez a conexão entre o Pai e eu e você que estamos aqui. Hoje, Deus faz a conexão através de nós. Ele fala ele também? Claro, ele tem boca, ele não precisa usar ninguém. Mas ele quer nos usar. Ele quer que a gente seja essa extensão. Por isso que ele criou a igreja, o corpo de Cristo. Não desista. Sabe? Não desista. Tá difícil? Tá difícil. Fale assim, Deus, está difícil. Oxi.
Mas eu sei que você já tem tudo sobre o seu controle. Eu confio que tudo coopera para o meu bem. Eu confio. A gente precisa conhecer a vontade de Deus. Isso é importante. Não seja que nem a primeira pessoa que eu te falei. Primeiro exemplo. Não seja essa pessoa. Não queira ser. Não queira ser. Queira ser a pessoa que conhece a vontade de Deus e fala, não, calma ali. Eu estou passando por isso aqui, mas eu confio que Deus está no controle e tudo já foi resolvido. Glória a Deus, obrigado Jesus. Você é bom e pronto. Não ache que Deus vai te colocar dificuldades. Não pense que Deus quer te provar, que Ele não quer te provar em nada. Sabe por quê? Porque se Deus quiser te provar, já vou colocar isso aqui. Ó. Se Deus quer te provar, primeiro, Ele já provou. Porque Ele deu a lei. E ninguém conseguiu cumprir a lei. Ele sabe que nós somos insuficientes. A gente não consegue, gente. A gente não consegue. A gente querer ser bom por nós mesmos, não dá. Não vai. Vai até meia hora. Você fala assim, não, eu vou ser bom. Eu vou ser uma pessoa boa. Aí você ajuda um, ajuda outro, daqui a pouco você já... Ah, não, está querendo passar a perna em mim. Já não é bom, não. Se já tem esse pensamento, já não é bom. Por isso que a gente diz que Deus é bom. Ele é bom. Nós, seres humanos, não somos bons. A nossa natureza pecaminosa que nós tínhamos, meu Deus, gente. É somente Cristo que para nos dar uma nova natureza e nos ir transformando e mudando a nossa cabeça para ter pensamentos melhores. Por isso, gente, a gente precisa confiar em Deus. Depender dele. 100%. 100%. 100%. Persevere. Persevere. Não chute o balde. Não fale assim, não quero saber mais. Cansei. Cansei. Eu vou na igreja e eles falam, mas não muda nada na minha vida. Sabe? Vou te dar 2 dicas. Ouça mais a palavra, medite mais na palavra de Cristo. E segundo, pratique. Pratique. Sabe, um tempo atrás a pastora fez aquela do ukulele. Foi top aquela. Se tu quer tocar um instrumento, gente, você tem que praticar. Não é olhando para o violão, falando, ai, que bonito, eu quero tocar o violão. Nunca pegou o violão na vida e quer tocar violão? Não. É praticando. É fazendo. Dia após dia, aquilo vai se tornar natural. Natural. A nossa confissão de fé vai se tornar natural. Alguém fala para você respirar? Não. Teu natural já é respirar. É a mesma coisa. Conforme o tempo vai passando, a gente vai praticando, e a gente vai confessando a nossa fé, e a gente vai confessando a nossa fé, e a gente vai confessando a nossa fé. Aquilo vai se tornar natural. Chegou um problema, você não vai nem pensar, eu preciso confessar a minha fé. Você já vai estar falando. Você já vai estar colocando aquilo para fora. Você já vai estar praticando. A gente precisa praticar. Isso vai mudar a nossa vida. E assim como Paulo, eu quero ler de novo o verso 11 de Colossenses 1. Oramos para que permaneçam firmes em toda a jornada, sem precisar fazer força, mas dependendo do poder glorioso que Deus nos dá. É o poder que suporta o insuportável e se derrama em alegria e gratidão ao Pai, que nos fez fortes o suficiente para que tenhamos parte em tudo de glorioso e belo que Ele tem para nós.
glorioso e belo. Olha, glorioso e belo. O que você acha? O que na tua cabeça vem quando você pensa em algo glorioso e belo? Gente, só o melhor. Só o melhor. A gente não vai associar glorioso e belo a uma vida de fracasso. Quem que é o maluco que associa? A gente associa o glorioso e belo a uma vida extraordinária. A uma vida uma vida lá no céu extraordinária, perfeita. Aí lá no céu vai ser perfeito mesmo. Mas aqui já começa, a gente já tem um spoilerzinho do que é lá. Uma vida gloriosa e bela, que Ele tem para mim, Ele tem para você. Não é uma vida de fracasso, não é uma vida de descaso, não é uma vida de problema, não é uma vida de dor, de dificuldade, não é uma vida onde dentro da tua casa só tem briga, só tem desentendimento, não é uma vida onde você nunca vai para frente, o teu negócio nunca vai para frente, não é essa vida que Deus tem para mim e para você. Deus tem uma vida gloriosa e bela. Por causa de nós? Não é por causa de nós. É porque a gente é bom, é porque a gente ora, é porque a gente jejuma, é porque a gente lê a Bíblia. Engana se você se acha que é. Sabe por que Ele tem uma vida gloriosa e boa? Porque Ele é bom. Ele é bom. Quando Ele criou o jardim, Ele colocou o melhor naquele jardim. O melhor. E o homem nem tinha sido criado ainda. Então, por essa lógica de que o homem tem que ser bom para Deus dar algo bom, já na criação não faz sentido. Porque antes de Deus criar o homem, Ele já fez tudo perfeito. E aí? Deus, Ele nos deu. Deus, Ele te deu. Aceite isso, receba isso. A última coisa que eu quero colocar. Muitas vezes a gente vê pessoas que têm uma grande dificuldade em receber. A pessoa não consegue receber aquilo que Deus tem para ela. A pessoa não consegue receber. Não, mas como? Não pode. Não, o Felipe me contou uma. Claro que eu não vou dar nomes, né? Deus o livre. Mas ele conversou com uma pessoa. E aí essa pessoa, ano passado, veio, né, no Natal, da igreja. E todo ano, no Natal, a gente entrega uma coisinha, certo? Pra gente é normal. A gente entrega um chocolatinho, uma bolachinha. E essa pessoa saiu e ela falou assim, eu fiquei muito constrangido. Porque eu ganhei uma coisa. Se a pessoa não consegue receber um bombonzinho, um chocolate, a pessoa não vai conseguir receber o amor que Deus tem por ela. A pessoa sempre vai duvidar. Mas será que Deus me ama mesmo? Será? Será? Eu não sou bom para Deus me amar. A gente julga o amor de Deus igual o nosso amor. Porque a gente olha para o outro e quando a gente tem afinidade, a gente consegue amar. Só que quando a gente não tem afinidade, a gente não ama. A gente fala assim, se manda daqui. Cai fora da minha frente. E a gente acha que Deus é assim. Não é, Ele não é assim. Ele não é assim, gente. Deus não é ser humano. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus, Ele fez tudo por nós. Ele já cuidou de tudo. Não duvide do amor que Ele tem por você. Se você duvida, se lá no fundo do teu coração você duvida do amor, você duvida daquilo que Ele... será que de verdade Deus pode mudar essa minha situação? Será que de verdade Deus pode mudar a minha família? Será que de verdade Deus pode mudar o meu casamento? As minhas finanças? Será que Deus realmente pode? Se você ainda se pergunta isso, o meu conselho é conheça a palavra de Cristo.
Deixe Ele se revelar para você. Sabe, quando a gente vê a vida de Jesus aqui, aonde Ele passava, aquilo se transformava. Estava num lugar, bum, transformou. Estava no outro, bum, transformou. Ele transformava vidas aonde Ele passava. Ele transformava ambientes. Ele está em nós. Ele habita em nós. Sabe? Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer que a nossa vida, sabe, vá para frente. Cresça. Sabe? Ele quer que a gente cresça. Porque quando a gente cresce, quando a nossa vida vai para frente, a gente glorifica o nome do Pai. Quando você fala assim, não, minha vida está indo tudo bem, os meus negócios estão indo bem, a minha família está bem. Isso é para glorificar Ele. Sabe por quê? Porque no fim da frase você não vai falar assim, é porque eu estou orando tanto, eu estou fazendo uma campanha de oração. 3 horas da manhã. Não. Quando você tem entendimento de quem Deus é, e da graça, e o coração baseado no ensino da fé e da graça, a gente fala, minha vida está indo bem, os meus negócios estão indo bem, a minha família está indo super bem, a igreja está indo super bem, mas por causa de Cristo. É porque Ele tem me guiado, é porque Ele tem nos ajudado, é porque Ele nunca me ignorou. Sempre que eu precisei, antes de eu pedir, Ele já tinha providenciado. Porque Ele se importa comigo, porque Ele me ama, porque Ele zela por mim, porque eu vivo no cuidado. Nós estamos no cuidado de Deus. Não desista. Se você que está ouvindo essa palavra, quem sabe durante essa semana você pensou em desistir. Você falou assim, não, chega, não aguento mais. Cansei. Essa palavra é para você. Não desista. Persevere. Continue declarando a sua fé. Continue dizendo que Ele é o seu Deus. Que Ele cuida de tudo. Que Ele está no controle. Continue confiando. Continue descansando. Continue. Não pare. E semana que vem nós vamos continuar falando disso aqui também. Porque a gente precisa seguir em frente. Não pare. Não pare.